Maria tinha apenas 8 anos quando desapareceu na saída da escola, no coração de Plovdiv. Ninguém viu nada, nenhuma pista, nenhum som, apenas o vazio. E uma última foto com um detalhe que ninguém notou, até ser tarde demais. Mas uma mulher misteriosa, com os olhos cobertos por um lenço, parece saber mais do que todos. Quem é ela? O que está escondido sob a cidade? E por que tantas crianças desapareceram ali? Da mesma forma? Prepare-se para uma história realista e profundamente emocional, que vai prender você do começo ao fim. Assista até o final e tente entender. Por que essa foto ainda assusta até hoje? Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias impactantes. O sol de final de setembro tocava com suavidade as pedras antigas das calçadas de Plovdiv, como se a cidade, com seus séculos de histórias empilhadas, suspirasse antes do outono chegar de verdade. Era uma tarde comum, daquelas em que mães esperam com bolsas penduradas nos ombros e os olhos ansiosos voltados para os portões da escola. Entre elas estava Yordanka, mãe de Maria, segurando o celular como quem se segura a uma certeza. Na tela, a última foto que tirara da filha naquela manhã. Maria sorrindo com os cabelos presos num rabo de cavalo, vestindo a mochila roxa com desenhos de unicórnio, os dentes ainda com um espaço entre os da frente. Aquela imagem estava ali, viva, pulsante, como se a menina fosse aparecer a qualquer segundo entre os outros alunos que começavam a sair em ondas de barulho e risadas. Mas Maria não apareceu. As outras crianças saíam, chamavam pelos pais, corriam para os abraços. O fluxo foi diminuindo, os professores começaram a sair e a coordenadora fechou o portão. Yordanka sentiu o chão oscilar levemente. Caminhou até a grade e perguntou à funcionária onde estava sua filha. A mulher olhou o caderno com as listas e confirmou. Maria havia sido liberada, como sempre, às 15 horas em ponto. Era 16h30 agora. A mãe correu pelos arredores da escola. Perguntou a vendedores, a um motorista de táxi, a um grupo de adolescentes encostados na mureta. Ninguém tinha visto a menina sair sozinha. Ninguém viu Maria. A polícia foi acionada ainda naquela noite. O pai, Hristo, voltou do trabalho com o rosto cinza e as mãos tremendo. Em poucas horas, a casa dele se encheu de vizinhos, de primos, de vozes tentando abafar o pânico que já tomava conta de tudo. Era como se a realidade estivesse sendo rasgada em pedaços. Como podia uma criança desaparecer na porta da escola, no coração de Plovdiv, com dezenas de pessoas ao redor? Na manhã seguinte, as autoridades vasculharam cada canto das redondezas. Câmeras de segurança, vielas, entradas de prédios antigos. Nenhuma pista, nenhum sinal. Apenas a última imagem. Aquela foto tirada pela mãe antes de sair para o trabalho, como fazia todas as manhãs, sempre pedindo um sorriso à filha. O sorriso que agora parecia zombar do mundo, fixado num tempo que não avançava. Enquanto as buscas se intensificavam, algo inusitado aconteceu. Um carteiro local, velho conhecido da vizinhança, entregou um envelope amarelado, sem remetente, com letras trêmulas escritas em tinta azul. Era endereçado à família de Maria. Dentro havia uma única folha dobrada ao meio, escrita com caligrafia trêmula, quase infantil. Ela caminhou entre sombras, mas uma mulher de olhos fechados viu onde ela caiu. Procurem por quem nunca enxergou, mas sempre soube. A mensagem era estranha, quase absurda. No verso, apenas um nome: Vangélia. Yordanka segurou o papel como se queimasse. A avó da menina, que até então permanecia sentada em silêncio no sofá, se levantou abruptamente. Esse nome era como chamavam Baba Vanga quando ela ainda era só uma mulher simples, antes de tudo. O clima na casa mudou. O pai de Maria, racional e cético, balançava a cabeça, dizendo que era alguém tentando zombar da dor deles. Mas a avó insistia. Ela não está dizendo que Baba Vanga voltou, mas alguém que carrega seu nome, alguém viu, e nós precisamos ouvir. Na tarde daquele mesmo dia, uma idosa apareceu na praça em frente à escola onde Maria desapareceu. Sentou-se em silêncio, com um lenço cobrindo os olhos, murmurando palavras inaudíveis.
Era uma figura que muitos já tinham visto antes, mas que ninguém conhecia de verdade. Diziam que ela não falava com ninguém. Mas naquela tarde, ela ficou ali, parada, como se estivesse esperando alguém. Yordanka, movida por um impulso incontrolável, atravessou a praça e se sentou ao lado da mulher. O silêncio entre as duas durou longos minutos. Então, sem virar o rosto, a idosa murmurou: "Você trouxe a foto. Ela ainda sorri para você, mas está com frio. Ela caiu em um lugar onde o tempo não passa." A mãe arregalou os olhos. Não havia mostrado a foto a ninguém, mas estava com ela no bolso. Era a última imagem da filha. Tremendo, Yordanka atirou e a segurou diante da mulher, que não abriu os olhos. "Esse sorriso vai guiar você, mas só se você parar de procurar com os olhos. Ela está onde as crianças não crescem, onde ninguém ouve o sino." Naquela noite, Yordanka não dormiu. Relia as palavras da mulher como se fossem um mapa, e pela primeira vez sentiu que talvez, só talvez, houvesse um caminho que a polícia não estava trilhando. No dia seguinte, os jornais locais já estampavam o rosto de Maria com manchetes alarmantes. "Mistério em Plovdiv. Criança de 8 anos desaparece na saída da escola." A cidade, acostumada com sua rotina de cafés ao ar livre e parques tranquilos, foi tomada por uma inquietação surda. Vizinhos passaram a vigiar mais seus filhos. A presença de carros de reportagem aumentava a cada esquina, e a escola, cercada por muralhas de história, agora tinha algo que nem séculos de conquistas e invasões haviam deixado: medo. Mas para Yordanka, nenhuma manchete, nenhuma viatura ou entrevista era mais perturbadora do que o silêncio dentro de casa. O quarto de Maria continuava intacto. A cama arrumada, os desenhos colados na parede, a boneca com um dos olhos caído repousando na cadeira ao lado da escrivaninha. Tudo ali parecia congelado, como se o tempo tivesse feito uma pausa só naquele cômodo. A mãe andava em círculos, relendo o bilhete deixado pela mulher misteriosa da praça. As palavras ecoavam em sua cabeça. Ela está onde as crianças não crescem, onde ninguém ouve o sino. Era poético demais para ser só loucura. E era específico demais para ser descartado. Com a ajuda da avó de Maria, Yordanka começou a revisitar memórias antigas, histórias da cidade, rumores de lugares esquecidos. A senhora, com sua voz baixa e olhos fixos no vazio, contou sobre um antigo internato, desativado desde os anos 90, que ficava nos limites de Plovdiv, próximo às linhas ferroviárias que levavam aos arredores da cidade. O lugar, segundo ela, havia sido um tipo de abrigo para crianças órfãs durante o regime comunista, mas que após denúncias de maus tratos, desapareceu do mapa. Oficialmente havia sido demolido, mas a velha jurava que o prédio ainda existia, escondido entre árvores e estruturas abandonadas. Yordanka não pensou 2 vezes. Pegou o carro e dirigiu até o local indicado. Era uma área esquecida, cheia de vegetação alta, casas meio destruídas e trilhos enferrujados. Lá, entre galhos retorcidos e muros decrépitos, ela viu uma construção de concreto com janelas cobertas por tábuas. Um sino quebrado pendia sobre a entrada principal. Seu coração começou a bater com força. O sino. A frase da mulher. Onde ninguém ouve o sino. Entrou devagar, o celular em mão servindo de lanterna. O cheiro era de mofo, madeira apodrecida e coisa esquecida. As paredes, pichadas e cobertas de rachaduras. Em um dos corredores, encontrou desenhos infantis riscados com carvão. Um deles mostrava uma menina pequena cercada por mãos enormes. Outro, um relógio sem ponteiros. E no fundo, um símbolo pintado em vermelho. Uma criança de olhos vazados. Ela saiu dali transtornada. Na mesma noite, ao voltar para casa, encontrou a avó sentada na varanda com a idosa da praça. Aquela mesma mulher que não enxergava. Yordanka ficou paralisada. A mulher virou o rosto na direção dela e disse com firmeza: "Você chegou perto, mas ainda está vendo com os olhos errados. A escola que procura não tem mais portas, está sob as folhas, e Maria não está sozinha." A avó estendeu a mão para a filha e colocou algo em sua palma. Era uma fotografia antiga, amarelada, com bordas gastas.
Mostrava um grupo de crianças sentadas em um banco de pedra, com uniformes muito parecidos aos da escola de Maria. Mas algo na imagem deixava um gosto amargo na garganta. As crianças sorriam, mas seus olhos estavam arranhados, como se alguém tivesse raspado cada par com uma unha ou faca. E no fundo da foto, quase imperceptível, havia uma figura encapuzada. No verso, apenas 2 palavras: Plovdiv, 1987. A mãe segurou a foto como se o papel queimasse sua pele. Aquela imagem não fazia sentido, mas seu instinto gritava que ali havia algo real, algo perigoso, algo que ainda existia. Na madrugada, Yordanka teve um sonho. Caminhava por um túnel estreito, com paredes suadas e escuridão espessa. Ao longe, ouvia o som de passos descalços correndo e risadas infantis abafadas. Quando chegou ao fim do túnel, viu uma sala cheia de cadeiras de escola enfileiradas. E no centro, Maria, sentada, com a cabeça baixa. Ao redor dela, outras crianças, com os rostos cobertos por sacos de pano. Yordanka acordou aos gritos. O suor escorria pela nuca. O celular no criado mudo piscava com uma notificação. Uma mensagem de número desconhecido. Nenhum texto, apenas uma imagem. Era a mesma foto da manhã do desaparecimento. Mas agora, algo estava diferente. Ao fundo, atrás de Maria, perto da grade da escola, havia um vulto. Uma silhueta que não estava na foto original. O coração de Yordanka disparava enquanto ela ampliava a imagem no celular, aproximando-se da silhueta quase imperceptível ao fundo da foto. A figura estava parcialmente encoberta por sombras, mas era inegável. Alguém estava parado atrás da cerca da escola, observando as crianças. A cabeça baixa, os ombros cobertos por algo que parecia um casaco pesado ou um manto. A imagem era turva, mas havia um detalhe que arrepiava até a espinha. A figura parecia estar de costas para o portão, mas a face virada para a câmera, como se o corpo inteiro estivesse na posição errada. Aquilo não era um erro de foco. Era intencional, inquietante. Yordanka quase derrubou o aparelho. Aquela não era a foto original que ela havia tirado. Era como se alguém a tivesse manipulado. Mas quem? E por quê? O número que havia enviado a imagem estava desligado quando ela tentou ligar. Ao verificar novamente, a mensagem havia sumido. Nem sinal na pasta de recebidos, nem nos arquivos temporários. Era como se o telefone tivesse delirado, ou pior, como se alguém estivesse brincando com ela num nível que só quem conhecia profundamente sua dor seria capaz. Ela não contou a Cristo. O pai de Maria estava cada vez mais consumido, cavando grupos de redes sociais, fóruns de desaparecidos, implorando por imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas. A cada dia, sua voz ficava mais rouca e os olhos mais fundos. Eles mal se olhavam mais. A dor os separava, como se estivessem em lados opostos de um abismo onde o nome de Maria ecoava sem nunca cessar. Naquela manhã, Yordanka decidiu voltar ao internato abandonado. Mas desta vez não foi sozinha. Levou seu irmão mais novo, Pavel, um ex-militar que trabalhava como segurança em eventos e que, mesmo com o ceticismo natural, não conseguiu ignorar a urgência da irmã. Entraram juntos na velha construção, com lanternas mais potentes, máscaras contra a poeira e uma câmera. No térreo, nada além do que já haviam visto. Mas ao empurrar uma porta lateral trancada com tábuas, Pavel revelou uma escada espiral em ruínas, descendo até o porão. O cheiro era pior ali. Uma mistura de ferrugem, papel molhado e algo mais orgânico, mais ancestral. As paredes estavam cobertas por marcas de mãos pequenas, feitas com tinta escura, e frases em búlgaro infantil rabiscadas sobre cartazes antigos. Uma delas se destacava, escrita em letras tortas e tremidas: "Tu que se porastva, aqui não se cresce." Ao fundo do porão, encontraram um armário metálico parcialmente aberto. Dentro dele, cadernos escolares velhos, crachás enferrujados e uma caixa de sapatos coberta com tecido mofado. Dentro da caixa, recortes de jornais antigos com rostos de crianças. Algumas matérias falavam de desaparecimentos. Outras não tinham texto algum.
Apenas imagens de rostos. Um dos recortes, datado de 1987, mostrava uma menina que parecia assustadoramente com Maria. Mesmo sorriso, mesmo formato de olhos, mesmo corte de cabelo. Yordanka recuou com a foto nas mãos. Aquilo ultrapassava o entendimento. Não era coincidência. Era como se houvesse uma repetição, um ciclo, um padrão invisível. E Maria agora fazia parte dele. Pavel, tentando manter a calma, insistiu que deviam levar aquele material para a polícia. Mas Yordanka sabia que não adiantaria. A investigação oficial havia estagnado. O delegado já começava a falar em fuga voluntária, em rapto por conhecidos, em falta de evidências. E o tempo, o maldito tempo, corria cada vez mais rápido. Na noite daquele mesmo dia, Yordanka foi novamente à praça da escola. A mulher cega estava lá, sentada no mesmo banco, mãos cruzadas sobre o colo, com o lenço cobrindo os olhos. Mas algo nela parecia diferente, mais tensa, como se também tivesse visto algo que a inquietara. Sem esperar permissão, Yordanka se ajoelhou diante dela e disse, quase em sussurro: "Eu vi a foto. Ela foi modificada. Tem alguém com ela." A mulher não se moveu, mas sua boca se abriu devagar. O que foi modificado nunca foi falso. Foi revelado. As fotos não mentem, só escondem até a dor estar pronta para ver. Yordanka começou a chorar. Ela está viva? A mulher ficou em silêncio por longos segundos. Depois, ergueu uma das mãos e segurou os dedos de Yordanka. Sua pele era fria como pedra. Ela ainda respira, mas já não sente o que é dia. Onde ela está, o tempo é um círculo que nunca termina. Se você quer mesmo encontrá-la, terá que perder o caminho de volta. No dia seguinte, Yordanka foi à biblioteca municipal. Pediu arquivos sobre o internato e os desaparecimentos nos anos 80. A bibliotecária, ao ouvir o nome da instituição, empalideceu. Disse que muitos daqueles registros foram retirados por ordem superior e que os poucos que restavam estavam numa seção de acesso restrito. Mas havia uma alternativa. Uma mulher chamada Milena, que havia sido voluntária nos abrigos infantis nos anos finais do regime e que hoje vivia em um vilarejo próximo. Yordanka partiu imediatamente para lá. Encontrou Milena numa casa pequena, rodeada por gatos e plantas secas. Ao ouvir sobre Maria, a mulher se calou. Ao ver a foto da menina, engoliu em seco. E quando viu a imagem da figura ao fundo, o vulto com a face virada, suas mãos começaram a tremer. Essa figura aparecia nas fotografias antes dos desaparecimentos. Sempre no fundo, sempre distorcida. E ninguém via no momento. Só depois. Só quando já era tarde demais. Yordanka sentiu o estômago revirar. Milena continuou, quase num sussurro. Eles chamavam aquilo de monitor sombra. Nunca teve nome, nunca foi professor, mas as crianças falavam dele. Diziam que ele andava pelos corredores à noite, que ele escolhia quem não voltava mais para casa, e que as fotos eram sua assinatura. E o que aconteceu com as crianças que desapareceram? Yordanka perguntou, com a voz quebrada. Milena olhou para ela com os olhos marejados e disse, quase como um lamento: "Elas nunca voltaram. Mas algumas ainda aparecem nos sonhos das mães." Yordanka saiu da casa de Milena com o peito esmagado e a cabeça girando. O céu começava a escurecer, tingido de cinza pelo entardecer, mas dentro dela não havia tempo, nem cor. Apenas aquela sensação de que havia entrado em um labirinto onde cada passo adiante a afastava mais do que era real, mais do que era seguro. Ela apertava o volante com força, enquanto dirigia de volta a Plovdiv, como se o carro fosse desmanchar a qualquer curva. As palavras de Milena ecoavam em sua mente, rasgando sua resistência. As fotos eram sua assinatura. Chegando em casa, encontrou Hristo dormindo no sofá, exausto, com a televisão ligada em volume baixo. Ela desligou o aparelho e caminhou direto para o quarto de Maria. O lugar estava intocado, como se esperasse que a menina entrasse a qualquer momento e reclamasse das tarefas de matemática.
Mas agora, Yordanka olhava cada detalhe com outros olhos, como se a própria presença de Maria ali tivesse deixado pistas. Fotografias, desenhos, cadernos, tudo parecia vibrar de maneira diferente. Num impulso, ela tirou todas as fotos de Maria da gaveta da escrivaninha. Espalhou no chão, como num ritual silencioso. E então viu, em pelo menos 3 delas, em momentos e lugares diferentes, aniversário no parque, excursão na igreja, festival de fim de ano, havia sempre um ponto ao fundo, uma sombra indistinta, um reflexo estranho em uma vidraça, uma forma que jamais tinham notado antes, algo ou alguém que não devia estar lá. Em todas, o padrão era o mesmo, a figura sempre distante, borrada, no limite do quadro, e sempre com o rosto virado de maneira antinatural, como se o pescoço estivesse torcido além do possível. Ela pegou as fotos e correu até a sala. Acordou Risto. Ele olhou, ainda sonolento, depois em silêncio. Quando finalmente falou, foi com uma frieza que parecia protegê-lo da loucura. Isso é paranoia. São sombras, só sombras. Mas o modo como ele olhava para as imagens denunciava o que sua boca se recusava a admitir. Ele também via. Naquela noite, Yordanka decidiu que não podia mais esperar que as respostas viessem até ela. Pegou as chaves, as fotos e voltou ao internato, agora sozinha. Levou lanternas, uma muda de roupa, garrafa d'água. Entrou pela mesma lateral, desceu ao porão e desta vez seguiu adiante, pela passagem que antes não tivera coragem de atravessar. Descobriu que o porão não terminava no armário metálico. Havia uma porta de metal enferrujada atrás de uma cortina velha, quase colada à parede, escondida sob escombros. Com esforço, conseguiu abri-la, revelando um corredor estreito e muito longo, iluminado apenas por sua lanterna. O ar ali era mais denso, como se estivesse preso há décadas. As paredes pareciam feitas de pedra e estavam marcadas com números, datas, nomes, riscados de maneira compulsiva. No final do corredor, encontrou outra sala. Pequena, sufocante. Tinha carteiras escolares antigas empilhadas, cadeiras com pernas quebradas e quadros negros partidos. E no centro da sala, uma cadeira isolada, posicionada sob uma luz fraca que vinha de um buraco no teto. Sobre a cadeira, um objeto que fez o estômago de Yordanka virar. Uma fita de cabelo roxa com desenhos de unicórnio. A mesma que Maria usava no dia em que desapareceu. Ela correu até a fita, a pegou com mãos trêmulas. Ainda havia o cheiro da filha. Era real. Mas antes que pudesse reagir, ouviu passos. Não os sons normais de madeira rangendo. Eram passos ritmados, leves, como de criança descalça, vindo de todos os lados. Ela girou a lanterna, mas não havia ninguém. Só os passos. Rindo. Correndo. Então, de uma das janelas altas, quase fora de alcance, surgiu um vulto. Pequeno. De cabelos escuros. Parado. Observando. Yordanka se aproximou devagar, sem tirar os olhos da figura. Quando chegou mais perto, a luz revelou parte do rosto. Era Maria, ou pelo menos algo que se parecia com ela. Mas havia algo errado. O rosto estava vazio. Os olhos não tinham brilho, a boca entreaberta, mas sem voz, como uma boneca esquecida. Yordanka gritou o nome da filha, mas a figura sumiu. Ao correr até o local onde estava, encontrou apenas um pedaço de papel preso na parede. Uma folha arrancada de um caderno infantil. Nele, um desenho feito com lápis de cor. Mostrava uma menina pequena sentada em uma sala cheia de carteiras, cercada por sombras grandes com braços longos. E ao fundo, uma mulher com um lenço nos olhos, apontando para uma porta. No canto inferior, uma frase escrita com letras infantis. Baba disse que tem um caminho. Yordanka caiu de joelhos. Não era só uma metáfora. A mulher da praça, aquela figura silenciosa que todos ignoravam, sabia. De alguma forma, ela sabia. E talvez, só talvez, tivesse deixado um rastro. Quando voltou para casa, encontrou a avó à sua espera. Antes que dissesse qualquer coisa, a senhora levantou a mão e entregou a ela um papel dobrado com cuidado.
era parte de uma carta antiga, manchada pelo tempo. A caligrafia era a mesma do bilhete recebido no início, e dizia: "O que não foi enterrado, ainda espera. O que não foi visto, ainda observa. As crianças não esquecem, só aprendem a calar." A avó então disse com a voz embargada: "Essa carta foi entregue à minha irmã, quando minha sobrinha desapareceu, em 1987. Yordanka congelou. Sua prima, desaparecida no mesmo bairro, aos 8 anos, no mesmo mês, com a mesma fita no cabelo. O nome da prima era Helena. Uma menina doce, quieta, que adorava desenhar e ficava horas inventando histórias com os gatos do quintal. O desaparecimento dela foi um dos primeiros casos registrados na antiga escola primária do bairro sul de Plovdiv, numa época em que os registros eram vagos e as respostas escassas. A polícia disse que ela provavelmente havia fugido com algum parente distante, mas a família nunca acreditou, principalmente a irmã da avó, que recebeu a mesma carta enigmática que agora estava nas mãos de Yordanka. O mesmo estilo, a mesma caligrafia, a mesma dor. Sentada no sofá com as pernas trêmulas, Yordanka ligou os pontos pela primeira vez, com clareza assustadora. Maria e Helena, ambas com 8 anos, ambas desaparecidas na saída da escola, ambas envoltas em uma rede de mensagens cifradas e sombras recorrentes em fotos. Aquilo não era um padrão recente, era um ciclo. A avó contou que, na época, sua irmã procurou uma mulher em Petrich, uma mulher cega, conhecida por todos na região, mas cujo nome não era pronunciado com facilidade. Vangélia. Baba Vanga. A família a procurou não por superstição, mas por desespero. E o que ela disse, segundo a avó, ficou gravado como um prego em carne viva. Quando uma criança desaparece e ninguém escuta os gritos, o lugar onde ela foi levada se acostuma com o silêncio. Depois disso, só aceita mais silêncio. Até que alguém que tenha perdido o que mais amava consiga ouvir sem os ouvidos. Na época, ninguém entendeu. Mas agora, mais de 30 anos depois, Yordanka começava a perceber que as palavras de Baba Vanga não eram profecias, eram alertas, direções veladas, mapas feitos de dor. No dia seguinte, voltou à praça. A mulher do lenço estava lá. Sempre estava. Mas dessa vez, havia algo no seu colo. Um caderno antigo, com capa de couro desbotada e cantos rachados. Quando Yordanka se aproximou, a mulher entregou o objeto sem dizer nada. Dentro, páginas e páginas de desenhos infantis. Cenas de salas de aula vazias, corredores estreitos, escadas que levavam para baixo, crianças com as bocas costuradas, nomes escritos de forma hesitante nas margens: Petko, Evelina, Radoslav, Kalina, e então, quase no final, Maria. O caderno tremia nas mãos da mãe. Na última página, um desenho mais recente, feito com traços mais firmes. Era uma cena clara. Uma criança sentada sob uma árvore retorcida, com a cabeça encostada no tronco. Ao fundo, uma pequena construção com janelas redondas e uma porta vermelha. E acima de tudo, algo que parecia uma colina, ou um cemitério esquecido. A mulher cega falou finalmente: "Esse lugar existe. Ele foi esquecido porque a cidade não quis lembrar, mas ainda está lá, e é para lá que elas vão quando não encontram o caminho de volta." Yordanka pressionou os olhos com força, como se tentasse gravar aquela imagem em sua mente. Quando ergueu o olhar, a mulher já não estava mais ali. O banco vazio, o caderno em suas mãos, e dentro dele, a única pista real que tinha. Ela passou o dia todo rodando bairros antigos da cidade, com a imagem em mente, até que, nos arredores da estação ferroviária abandonada, viu a árvore, enorme, com galhos disformes, folhas secas, e atrás dela, uma construção pequena, redonda, de janelas como olhos e uma porta de madeira agora apodrecida. Era o lugar do desenho, exatamente igual. O coração disparou. Entrou sem pensar 2 vezes. A porta rangeu como se nunca tivesse sido aberta. Lá dentro, um cheiro de terra molhada e tinta velha. O espaço era circular, com o chão coberto por folhas secas,
papéis espalhados, brinquedos antigos e cadernos infantis. Mas ao fundo havia algo que não esperava. Um elevador antigo, de grades, completamente fora de funcionamento. Ou pelo menos era o que parecia. No canto da sala, uma lanterna com as baterias ainda funcionando. Ligou o feixe de luz e iluminou a área ao redor do elevador. No chão, marcas de arrasto, como se algo, ou alguém, tivesse sido puxado para dentro. Yordanka forçou as grades. Com dificuldade, abriu uma fresta suficiente para passar. O interior era escuro, mas a lanterna revelava uma escada metálica, presa à parede do poço. Desceu devagar, cada degrau rangendo sob o peso do medo. No fim da escada, um túnel estreito, e nele, inscrições nas paredes com giz branco, as que não voltaram. Os nomes repetiam-se: Maria, Helena, Petko, Kalina, Radoslav. Uma lista de crianças que nunca voltaram. Mas ao final da parede, escrito em letras maiores: elas esperam. Só que não como antes. Ao virar uma esquina do túnel, encontrou um quarto. Parecia uma sala de aula esquecida no subsolo. No centro, carteiras alinhadas. E sentadas nelas, silhuetas pequenas, imóveis. Yordanka se aproximou com o coração na garganta. Eram manequins. Bonecos de pano, vestindo roupas infantis antigas, com cabeças de papel machê. Mas em um deles, havia uma blusa idêntica à de Maria. E sobre a carteira, um caderno com a letra da filha. Abriu na primeira página. Mamãe, eu estou ouvindo você, mas não sei mais falar com a boca. Me escuta com o que dói. Antes que pudesse virar a página seguinte, uma voz fina sussurrou atrás dela. Você demorou. O sussurro foi como uma lâmina gelada na nuca de Yordanka. Ela virou-se com um impulso quase instintivo, a lanterna tremendo em sua mão, o feixe de luz cortando o ar denso e úmido do túnel subterrâneo. Mas não havia ninguém. Nenhuma criança, nenhum vulto, nenhuma figura. Apenas os bonecos imóveis e o eco persistente do que tinha acabado de ouvir. Você demorou. Por um instante, ela achou que estava enlouquecendo, que o cansaço, a dor, o desespero estavam produzindo alucinações. Mas então, voltou os olhos para o caderno sobre a carteira. A segunda página agora estava escrita. Ela jura que não estava antes. Mas agora, havia palavras ali, palavras que ela reconhecia. Ele não me deixa falar, mas eu ouço quando você chora. Eu lembro do seu abraço. Não pare de procurar. A letra era vacilante, mas era da filha. Yordanka conhecia aquele M torto, o R puxado para baixo, o A com a bolinha solta. Era Maria, e isso era real. Ela estava viva e estava tentando se comunicar. Yordanka pressionou o caderno contra o peito. Ao levantar os olhos, notou que na parede do fundo da sala havia um espelho quebrado, um fragmento triangular preso na alvenaria. Aproximou-se. Seu reflexo estava embaçado, distorcido, mas por trás dele, algo se movia. Não no espelho, dentro da parede. Com as mãos trêmulas, tateou os blocos ao redor e encontrou um ponto mais solto. Forçou com força. Um dos blocos cedeu, revelando uma abertura escura. Dentro, uma escada ainda mais estreita, quase vertical. O ar ali era gélido e o silêncio tão denso que parecia vivo. Yordanka desceu. Os degraus levavam a uma sala circular, muito menor. Não havia carteiras nem bonecos. Apenas colchonetes antigos, cobertos por cobertores mofados e desenhos colados nas paredes. Mas o que arrepiou cada centímetro de sua pele foi um mural de rostos, recortes de fotos, retratos colados com fita, crianças de várias idades com olhos circulados em vermelho, e no centro do mural, como um altar, a imagem de uma menina com fita roxa no cabelo, a foto de Maria. Ao lado dela, uma vela apagada, e abaixo, um texto manuscrito em letras pequenas. A escolhida para o silêncio eterno deve esquecer seu nome, até que o choro da mãe grite mais alto do que a escuridão. Yordanka não conseguia respirar. Tudo naquele espaço gritava loucura, mas havia método naquilo. Uma lógica doentia.
Uma organização macabra. Alguém ou algo estava mantendo essas crianças ali. Não fisicamente, talvez, mas em lembrança, em rituais, em repetições, como se estivessem presos num ciclo. Ao tocar a foto da filha, a vela se acendeu sozinha. Uma brisa fria atravessou o ambiente, e a voz infantil soou novamente, agora mais próxima. Mamãe. A mãe caiu de joelhos, lágrimas jorrando. Maria! A voz não respondeu, mas os olhos da foto pareciam mais vivos agora, quase úmidos. Yordanka fechou os olhos com força, concentrando-se na memória da filha. O cheiro do cabelo dela ao acordar, o som da risada, a maneira como ela sempre dançava ao ouvir música, mesmo que estivesse sozinha. E naquele silêncio absoluto, uma nova página do caderno se virou sozinha. Estou atrás do espelho, mas o tempo aqui não passa. Só você pode abrir a porta. A mãe levantou. Foi até o espelho quebrado da sala anterior, onde vira o movimento. Tocou com as duas mãos. O vidro cedeu. Era falso. Um painel disfarçado. Atrás dele, uma porta de ferro com uma maçaneta antiga, enferrujada, mas ainda intacta. E no centro, um símbolo gravado. O mesmo que aparecia nos desenhos de Maria, um círculo cortado por uma linha vertical. Ela girou a maçaneta. A porta rangeu, revelando um corredor muito longo. Nele, um som contínuo, grave, como uma vibração. Um som que fazia os ossos tremerem. Ela avançou, passo a passo, guiada apenas pela lanterna e pela certeza de que no fim daquele túnel encontraria algo, ou alguém. As paredes agora tinham desenhos infantis em giz, mas não eram desenhos normais. Eram mapas. Cada curva, cada símbolo indicava passagens. Um sistema inteiro, subterrâneo, desenhado por mãos pequenas. Yordanka seguia o traçado com os olhos, cruzando caminhos que jamais imaginou existirem sob a cidade. Até que, ao final do túnel, uma porta de madeira podre bloqueava a passagem. Acima dela, uma frase escrita em vermelho. Quem entra, esquece. Quem sai, sangra. Quem escuta, carrega para sempre. Aí Yordanka parou. Sabia que ao cruzar aquela porta não havia mais volta. Nem para a sanidade, nem para a vida como conhecia. Ela colocou a mão sobre a maçaneta e murmurou, com os olhos marejados: Se você estiver aí, filha, eu vou te trazer de volta, mesmo que eu nunca mais consiga sair. Girou a maçaneta. A porta se abriu. Do outro lado, uma luz fraca. E no centro, sentada no chão, de costas, uma menina com o cabelo amarrado em 2 tranças. Yordanka sentiu as pernas vacilarem. A luz da lanterna tremia, e com ela, a imagem da menina sentada no chão parecia balançar como um retrato antigo prestes a desbotar. As 2 tranças, idênticas às de Maria, pendiam para a frente, como se o peso da cabeça fosse grande demais. A blusa era a mesma da manhã do desaparecimento. A fita roxa, o detalhe que a mãe mais conhecia no mundo, estava ali, levemente torta, como Maria sempre usava. Maria? A menina não se moveu. Nenhum som. Yordanka deu um passo, depois outro. E mais um, até estar a poucos metros da filha. A luz da lanterna agora batia de lado, iluminando uma sala circular de concreto cru, sem janelas, sem teto visível, apenas um buraco lá no alto, onde um fraco feixe de luz natural escapava, sugerindo que ainda havia um mundo acima daquele subterrâneo. Ela se ajoelhou atrás da criança. Lentamente, estendeu a mão, tocando os ombros pequenos. O corpo não reagiu. Estava quente, mas inerte. Como se estivesse ali, mas não inteiro. Então, com o coração batendo como um tambor prestes a estourar, Yordanka girou suavemente o corpo da filha para que ela a visse. Maria abriu os olhos, mas havia algo nos olhos que não era dela. Eles estavam vívidos, sim, mas frios, fixos, vazios, como se olhassem através da mãe, como se algo dentro tivesse sido arrancado e substituído por um silêncio que doía. Mari, sou eu, mamãe.
Você tá aqui. Eu te achei. Eu tô aqui, meu amor. A menina piscou lentamente. Moveu os lábios. Tentou falar. Mas nenhum som saiu. Apenas um movimento trêmulo, como se as palavras estivessem presas em algum lugar muito fundo. Yordanka a abraçou, forte, chorando em soluços. Maria não a abraçou de volta, mas deixou-se envolver. E isso foi tudo o que a mãe precisava para saber. Sua filha estava viva. De repente, as paredes da sala começaram a vibrar. Um som grave, não um som comum, mas uma frequência que fazia os dentes rangerem. A luz da lanterna piscou. As tranças de Maria balançaram levemente, como se algo estivesse respirando muito perto delas. Yordanka puxou a filha para os braços. Tentou levantá-la. As pernas da menina estavam moles, mas respondiam: "Vamos sair daqui. Vamos para casa. Eu te tenho agora. Ninguém vai tirar você de mim." Elas voltaram pelo túnel, cambaleando, a menina quase sendo carregada. A cada passo, as luzes piscavam com mais força. As paredes pareciam tremer. Vozes infantis sussurravam no escuro. Nomes. Choros. Risadas apagadas. E ao fundo, o som de passos, longos, pesados. No mural de rostos, quando passaram novamente, havia uma nova foto colada no centro. Era a de Yordanka. Ao chegar no elevador, o mecanismo metálico estava diferente, mais aberto, como se estivesse esperando. Entraram. A escada era o único caminho. Subiram degrau por degrau, o corpo da filha nos braços da mãe, até que chegaram novamente à construção redonda com a porta vermelha. Lá fora, o céu já escurecia. Mas ainda era o mesmo dia, o mesmo momento. Quando pisaram do lado de fora, Maria estremeceu. Ela falou, com voz fraca, arranhada, mas dela. Ele ainda está lá, com os outros. Yordanka ajoelhou na grama seca. Abraçou a filha com toda a força que ainda tinha. As lágrimas escorriam como uma chuva interna que não pedia permissão. Pela primeira vez em dias, ou talvez em décadas, o tempo parecia real. Mas antes que pudesse se levantar, notou algo nos braços da menina. Cicatrizes. Pequenas, finas, paralelas. Como arranhões repetidos. Como marcas de algo que prendia, que forçava. E entre os dedos de Maria, um papel amassado. A mãe abriu com cuidado. Era mais uma folha do caderno de desenhos. Um esboço rápido, quase instintivo. Mostrava uma sala com mais crianças sentadas. Mas agora, seus rostos estavam tapados com sacos. E uma figura escura atrás de todas elas, com braços compridos demais, envolvendo tudo. E ao fundo, na parede, a mesma frase. Quem sai, sangra. Quem escuta, carrega para sempre. Yordanka olhou para a filha, que agora tremia. O que ele fazia com vocês lá embaixo, Maria? Por que você não gritava? A menina apenas sussurrou. Porque ele não deixava. E porque ele ouve tudo, mesmo aqui fora. A mãe se levantou rapidamente, o instinto gritando. Precisava sumir dali, ir embora, devolver a filha ao mundo, procurar ajuda, explicar o inexplicável. Mas quando se virou para sair pela trilha que dava para os trilhos ferroviários antigos, encontrou uma silhueta parada no caminho. Alto, fino, sem rosto visível, imóvel, e no ar, o som que Yordanka jamais esqueceria. A voz da filha, repetida em eco, como se alguém a estivesse imitando por trás das árvores. Você demorou. O mundo ao redor parecia ter parado. O ar pesava como chumbo. O silêncio não era silêncio. Era uma presença, densa, observadora. A silhueta diante delas não se movia. Não falava. Apenas existia ali, como uma rachadura no tecido da realidade. Um rasgo que deixava escapar algo que o tempo tentou enterrar, mas que se recusava a morrer. Yordanka puxou Maria para trás, protegendo-a com o corpo. O coração batia tão forte que doía. A figura não tinha olhos, mas ela sentia o olhar. Sentia a pressão em cada poro, como se estivesse sendo arrancada de si mesma. Você não vai levá-la de novo, murmurou. A menina segurava com força o braço da mãe.
Com a outra mão, segurava ainda o caderno. Tremendo, mas firme. Foi então que ela falou, com uma voz que não era só dela, mas de todas as vozes presas. Você me achou. Agora tem que fechar a porta. Yordanka não entendeu. Que porta, filha? Maria olhou para trás. Para a construção redonda. Para o túnel. Para o buraco escuro que as havia engolido. Os olhos da menina estavam marejados, mas agora vivos. Ela não era mais só medo. Era também memória. Era algo que voltava a existir. A figura avançou um passo. Yordanka recuou. A mão tateava no bolso. Pegou o isqueiro que usava às vezes para acender velas em casa. Olhou para o caderno, para os papéis, para os rostos colados, para os nomes riscados. A voz da filha ecoou de novo, desta vez mais forte. Queima o caminho, senão ele vai seguir. A mãe entendeu. Correu com Maria de volta para a construção. Jogou tudo dentro. O caderno, os papéis, os desenhos, as fotos. Rasgou tudo o que encontrava, jogando no centro da sala. Sacou o isqueiro. As mãos tremiam. O vento era forte. Mas uma faísca pegou. As chamas subiram rápido. Papel velho, madeira podre, memórias carregadas de dor. Tudo queimava como se esperasse há anos para arder. A fumaça subiu como um grito silencioso. E do lado de fora, a figura recuava. Não corria, não se escondia. Apenas recuava, como se fosse sombra se descolando da parede. Yordanka pegou a filha no colo. Correu. Correu como se o mundo atrás delas estivesse desmoronando. Chegaram ao carro. Entraram. O motor pegou na primeira tentativa, como se até ele soubesse que não havia tempo. Enquanto dirigia de volta à cidade, Maria adormeceu no banco de trás. Pela primeira vez, desde o início de tudo, dormia. De verdade. No dia seguinte, não havia mais construção redonda nos trilhos. O local estava vazio. Nenhuma árvore, nenhum sinal de escavação, nenhuma porta. Nada. A polícia voltou ao caso. Interrogaram médicos, psicólogos, jornalistas. Ninguém entendeu. As explicações eram vagas. Possível surto dissociativo. Sequestro sem rastros. Recuperação em ambiente não identificado. Mas Yordanka sabia. E a filha também. O tempo passou. Maria voltou à escola em outro bairro, mais afastado, discreta, silenciosa, mas presente. E em casa, às vezes, quando a mãe achava que ela dormia, a menina desenhava. Desenhava portas, túneis, crianças de olhos fechados, sempre acompanhadas por uma figura escura ao fundo. E num dos desenhos mais recentes, colado com fita na parede do quarto, havia uma imagem que Yordanka nunca conseguiu apagar da memória. Uma praça. Um banco. E sentada nele, uma mulher idosa, com um lenço sobre os olhos. Ao lado, uma frase escrita com letras pequenas. Ela sabia. Sempre soube. Porque ela também esperou por alguém que não voltou. A última foto de Maria ainda estava guardada no fundo da gaveta de Yordanka. Mas agora, ao olhar para ela, a mãe não via só a menina que sorria antes de sumir. Via a ponte que precisou atravessar. A dor que não queria esquecer. E a certeza de que, para algumas perguntas, não existe resposta. Apenas silêncio. E que em certos lugares da Bulgária, quando o vento sopra por entre as janelas vazias de escolas abandonadas, algumas vozes ainda repetem: "Você demorou."